Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Tecendo uma Tese. Se você é uma pessoa nova por aqui, já se inscreva no canal para sempre que tiver conteúdo novo, você possa ter acesso, tá bom? Se você já é uma pessoa inscrita no canal, já conhece a proposta do canal, já deixa teu like no vídeo, você já conhece o conteúdo, né? E o teu like é um abraço e é um sinal que eu devo continuar com esses conteúdos, tá bom? Bom, hoje eu vou falar de algo que eu recebi alguns directs e eu expus esse início de ano os livros que eu estou lendo, me dedicando no meu ciclo de leituras. Se você não sabe o que é ciclo de leituras, eu vou deixar linkado aqui nos cards um vídeo que eu falo que é ciclo de leituras e como eu organizo, tá bom? E como eu fui postando os livros que eu estava lendo nesse mês, alguns de vocês me mandaram direct sugerindo para eu contar a minha experiência com livros técnicos desse mês, né? Alguns livros é a primeira vez que eu leio, então eu vou falar brevemente, tá? Não vou dar uma aula desses livros, tá, gente? Mas vou falar brevemente minha experiência literária aí do mês de janeiro. Se você gosta de vídeos como esse, deixa aqui nos comentários que eu vou entender que é interessante, que agrega algum valor aí à comunidade Tecendo uma Tese, tá bom? Sem demoras, vamos para os livros que eu li em janeiro. Gente, janeiro, até um determinado período eu ainda estava de recesso acadêmico e isso ocasionou que eu pude me dedicar a ler mais livros do que eu leio geralmente, porque eu tenho que me dividir entre preparar conteúdo de aula, atender clientes e preparar conteúdos diversos aí, no caso de uma consultoria, tá? Então, por isso que vocês vão ver que eu pude ler um pouquinho mais do que eu leio frequentemente aí do meu ciclo de leituras, tá bom? Então, o primeiro livro que eu li do meu novo ciclo de leituras é Michel Foucault, né? A Ordem do Discurso. É a segunda vez que eu leio esse livro, tá? E muitos de vocês podem se perguntar, mas Kátia, por que você está lendo pela segunda vez um livro? Porque às vezes eu penso assim, eu li esse livro num outro momento da minha vida, eu senti que eu não entendi 100% da proposta daquele livro, então tem vezes que eu prefiro voltar e ler de novo depois de um bom tempo para que eu tenha um melhor aproveitamento, né? Essa é uma conferência que o Michel Foucault, ele vai, se não me engano, lecionar na École de France, e ele vai falar sobre essas questões analíticas aí do discurso, né? Ele vai falar de que maneira que o discurso ele vai se ordenar na sociedade. Ele também ele vai trazer vários elementos, né? Ele vai trazer também, lançar elementos, né, que ele vai aprofundar depois no livro As Palavras e as Coisas, sobre o discurso como algo que interpela o sujeito, né, essa relação sujeito-sociedade. Aqui é um momento que ele ainda se identifica, né, na história biográfica enquanto pensador com o estruturalismo, um pouco antes dele deixar de ir para o estruturalismo, né, ele vai definir aí o que é discurso, quais são suas bases, né, então ele vai trazer essa ideia do discurso como oposição, entre outros temas aí, né, que estão inerentes ali entre a década de 60 e 70. Então, se você é da área de ciências humanas, sociais e considera válido esse campo da análise do discurso, é um excelente livro para você ler. Eu diria aí que numa classificação é um livro um tanto quanto denso, árido, embora ele seja fininho. Ele tem elementos que para um iniciante em ciências sociais e humanas vai demandar maior dedicação, de repente você vai precisar ler um artigo científico explicando o livro, uma leitura complementar aí para que você possa entender. Mas é um livro, você que já leu Orlandi, que também é uma outra autora da análise do discurso, que é um pouquinho mais palatável em relação ao Foucault, é um livro que eu recomendo. Ou você que quer se aventurar mesmo no campo da análise do discurso, esse é um livro interessante de você ler. E como o meu ciclo de leituras desse ano, ele tem como um dos objetivos começar a entender a obra e o pensamento de Michel Foucault,
Eu optei por seguir uma trilha mais ligada à ideia, né, da genealogia do poder, do modo como o poder atua na sociedade. Criei aí uma trilha de leituras para o Foucault que tem mais a ver com isso, tá mais inerente aí, mais linkado a uma ciência sociais e política, tá? Mas você pode ler Foucault a partir de outras obras, né? Principalmente se você é da área da saúde, se você é da área do direito, da filosofia. Talvez o início das suas leituras em Michel Foucault não necessariamente seja igual ao meu, tá? E para eu definir que existem maneiras de ler Foucault, além de outros elementos que eu utilizei, vamos dizer assim, né? Eu estou matriculada em um curso também, que é a Introdução ao Pensamento de Michel Foucault, e por aí vai. Eu escolhi ler comentadores de Foucault, tá? Então, assim, eu comecei com 3 comentadores. Um mais leve, um mais denso e um mais didático. Eu optei por essa escolha para poder entender esse pensador. Então eu comecei com Introdução ao Foucault, de Edgar Castro. Esse livro foi decisivo para eu entender por qual caminho eu gostaria de percorrer para entender a obra de Foucault. Tá? Então ele vai ser dividido. Eu gostei muito do modo como foi dividido o livro, então eu recomendo por isso, minha experiência foi muito positiva, né? Então ele vai pegar um viés. E o legal desse livro é que eu sou meio obsessiva, eu li ele inteiro, tá? Mas você pode ler os capítulos independente. É um livro e um estilo de escrita que nos permite fazer isso, tá? Então, no primeiro capítulo ele vai falar da obra de Foucault a partir de um olhar mais antropológico, né? Então, quais obras vão versar sobre esse olhar mais antropológico? No segundo ele vai falar de um olhar mais ancorado aí às ciências humanas, né? Principalmente o pessoal dos cursos de letras, né? Que tem esse interesse também pela questão do discurso. Então ele vai trazer questões do discursos e dos saberes, tá? O terceiro capítulo, que aí tem mais a ver com a trilha que eu preferi estabelecer, ele vai falar mais sobre a questão, né, da governamentabilidade, vai falar do modo como o poder vai se dispor na sociedade, né, que são obras que vai versar sobre essa questão do poder, vigiar e punir, a biopolítica, né, o nascimento da biopolítica, a microfísica do poder, né, o governo de si e dos outros, tá? E no quarto capítulo, ele vai falar num viés mais assim, digamos, mais psicológico, né? Então ele vai falar das obras que vão postular aí sobre o cuidado de si, que é uma obra híbrida entre a questão do poder e os elementos valorativos psicológicos, né? Essa dimensão que o Foucault vai criticar sobre o sujeito, né, quando ele vai para o pós-estruturalismo. Ele vai falar também, né, dessa questão da loucura e por aí vai, tá? Então é um livro bacana. Se você nunca teve contato com a obra do Foucault, eu recomendo você começar por ele. Eu acho que é mais uma ambientalização ao pensamento de Foucault. E tem gente que fala assim, mas Kátia, eu não posso ir direto? Pode, se você se sentir melhor, né, de ir direto e achar que vai te contemplar, sem problema algum. Mas como é um pensador com temas áridos, né, eu, Catarina, não sei se é por conta das minhas tendências vigotskianas, eu prefiro começar com uma ambientalização, uma obra de alguém que analisou a biografia e os saberes daquele filósofo, daquele pensador, daquele autor, para que eu possa me ambientalizar com o todo, para daí ir para os específicos, até para que eu possa pensar de acordo com o que eu estou buscando, por qual obra eu devo contemplar primeiro, né? Então, eu faço esse exercício por isso, mas você pode fazer da melhor maneira que você se sentir contemplado, tá? É só aí uma proposta de como eu costumo trabalhar e tem funcionado para mim. De pensadores que comentam a obra do Foucault, essa do Eduardo Castro, digamos assim que é mais palatável, mais para o mundo dos humanos, né? Como eu costumo brincar com vocês, tem obra que não foi feita para o mundo dos humanos, mas para os deuses do Olimpo, né? Não sei se é um resquício aí de uma romantização que eu tenho com as ciências humanas sociais, se é que há algo,
por conta das minhas tendências nietzschianas, né? Mas eu preferi ler um estudioso, um comentador de Foucault, que aí ele não vai apresentar a obra de Foucault para você como fez Eduardo Castro. Ele vai fazer ele ao mesmo tempo que apresenta a obra de Foucault, ele já vai fazer uma meta-análise do pensamento de Foucault, né, que é esse livro do Gilles Deleuze e Foucault. Tá? Foucault ele teve uma relação muito próxima, não só no campo acadêmico, mas no campo afetivo também, com Gilles Deleuze. E Deleuze tem muita propriedade quando vai falar de Foucault, porque muita coisa ele acompanhou de perto, se tratando dessa relação, né? Então ele vai apresentar aqui alguns pontos do pensamento de Foucault. Esse eu recomendo que você leia depois de ler o Eduardo Castro, porque é uma meta-análise já da obra de Foucault. Então ele não vai apresentar o Foucault para você, ele vai apresentar, mas ele também vai apontar as fragilidades do que o Foucault ele vai propor nas categorias de pensamento que ele se destinou a trabalhar, tá bom? E assim, é um estilo de escrita que talvez muita gente não está acostumado, né? Uma escrita mais circular e não tão de abrir, fechar e fazer síntese, como a gente está acostumado na contemporaneidade a ler, tanto artigo científico como livros, tá bom? Fica a recomendação, eu acho que é um exercício bacana. Não é um livro para você ler numa sentada, embora ele seja fino, porque ele apresenta conceitos muito áridos, mas que pode ser um deleite se você quiser entender também as potencialidades e as fragilidades da teoria do pensamento de Foucault. Bom, o terceiro livro que eu li, que eu fui me dedicar, ao invés de eu já entrar na obra de Michel Foucault, foi o Dicionário Foucault. Aqui, o Judith Reivel vai trazer uma série de termos utilizados, né? Eu adorei isso aqui, gente. Isso aqui só tinha quando eu estudei psicanálise, né? Acho que quando eu li Laplanche, Dicionário de Psicanálise. Esse livro você pode trabalhar de duas maneiras, né? De modo obsessivo, como eu, que li um dicionário de Foucault inteiro, ou você pode também utilizar para consulta. Então, eu vou ler, eu estou lendo Vigiar e Punir, aparece aqui a microfísica do poder. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no M microfísica, entendeu? Então você pode trabalhar dessa maneira, não precisa você ler o livro todo, ou se você quiser se inteirar dos conceitos, né, que o autor está dizendo, você pode ir lá e ler o livro todo como eu, tá? Aí vai aí do que você está buscando. O que eu gostei? Eu li o livro todo, né, e o que eu achei bacana nesse livro, né, o dicionário de Foucault. O autor, né, a autora, não sei, antes que venha aqui uma pessoa com masculinidade frágil me corrigir, né, porque quando eu erro para o masculino ninguém me corrige, né, aí sou eu errar pro feminino, vi um monte de gente que não tem a sua masculinidade bem resolvida me corrigir, mas vamos lá, não vamos dar palco para hater, né. A pessoa que escreveu o livro, tá bom, assim, meus amores, ela vai não só explicar o que significa o termo, eu gostei muito disso, mas dizer qual era o espírito da época, em que momento da biografia Foucault estava, para que aquele termo surgisse. Eu acho muito bacana essa contextualização, porque vai estabelecer uma relação de sentido com a ideia, com o conceito e com a abstração. Eu penso que quando a gente lida com coisas abstratas demais, essa é uma estratégia para que você entenda aquela abstração. Então foi uma estratégia muito bem colocada. Qual o ponto fraco desse livro, né? Assim, eu acho que poderia ter uma redação mais fluida, tá, gente? Aí eu não tô falando da densidade do conceito, tá? Isso já é esperado no jogo de ciências humanas e sociais. Quanto mais você vai se aprofundando em ciências humanas e sociais, mais árido e denso você vai sendo capaz de administrar os conceitos dessa área. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o modo como foi disposta a tradução desse livro, a sensação que tem é que tem coisas que ou foram traduzidas do literal, ou a pessoa tentou explicar demais e aí transformou isso em parágrafos, né, extremamente que chega ali a algum momento, perde uma coerência na produção textual mesmo do parágrafo. Eu tô pegando em produção textual de redação,
tá? Então eu acho que poderia, de repente, aí uma próxima edição, eu acho que merece uma revisão da redação mesmo, porque, assim, eu entendi a ideia, eu entendi o que a pessoa que escreveu queria dizer, mas, assim, eu acho que a gente não precisa ter uma escrita, né, que parece um piano que a pessoa tá batendo na mão, pode ser uma canção fluida, não é mesmo? Então, eu sugeriria aí para a próxima edição uma revisão textual, porque tem algumas orações que, do modo como são dispostas, elas perdem a coerência textual, né? Se é que vocês me entendem, tá bom? Mas recomendo, não deixe de recomendar, é uma experiência interessante, tá bom? Se você abstrair essa parte da redação, porque é uma pessoa que explica muito bem os conceitos, é uma pessoa que vai trazer tanto os elementos históricos quanto da biografia do Foucault, quanto da obra de Foucault, para que você possa entender aquele conceito. Então, é muito válida essa experiência também, ao meu ver. E por último, né, ainda estou lendo Vigiar e Punir, tá? Se trata aí de um apanhado, de uma análise genealógica do sistema carcerário francês, né? Então não se trata só de um resgate histórico que o Foucault vai fazer, de entender como que é o sistema penitenciário francês, mas entender quais são os agenciamentos a partir de determinado período histórico e no que esses agenciamentos vão atuar em termos da relação saber e poder na sociedade de cada época, quanto a essa questão, né, do crime, dos castigos, da reclusão, das penas, né? Então é um deleite para você que é da área do direito, das ciências políticas, ler esse livro, tá? E tem sido um deleite para mim, porque a categoria poder tem me interessado aí na área de ciências humanas e sociais, né? Dentro aí do que eu venho me propondo a ser como escritora, como acadêmica, tá? E por último, né, saindo um pouco da obra e do pensamento de Foucault, eu li Os Intelectuais da Idade Média. Esse livro eu ganhei de presente de uma pessoa muito querida, né? Ganhei de presente, a pessoa me emprestou, mas já ficou pra mim, né? Então ficou de presente, tá? É uma pessoa que eu estimo muito, que entende muito de história, que eu tenho excelentes debates, né? Ela me presenteou com isso por conta de algumas conversas. E eu falei, poxa, que bacana, vou ler, né? E aí você começa a entender muita coisa hoje na academia, muita coisa que eu fiz vídeo criticando na academia, parece que foi assim, juro pra vocês, uma terapia acadêmica ler esse livro, porque muita coisa não vem de hoje, que a gente vê muitos discursos, muitos saberes, muitos jogos de verdade, né? Sendo bem Foucaultiana aí na minha fala, muito modo como a gente coloca o outro nessa relação e se coloca, vem daqui, dessa institucionalização da intelectualidade a partir da Idade Média, né? Começa lá com uma vida monástica, aí você vai ter, né, um momento aí que vai passar pela escolástica, pelo humanismo, você vai ter a perda da vida monástica, né, indo aí por uma vida mais dos só os privilegiados tendo acesso depois ao mundo intelectual, às universidades, né, a perda do poder das confessionais, embora elas ainda existam, né, elas passam a concorrer já na Alta Idade Média com outras universidades e você começa a ver os conflitos de cada período aí, né, da Alta Idade Média. E assim, é uma desconstrução para aquela história tradicional que você vê na escola, esse livro também, porque a gente pensa na Idade Média como um grande aglomerado, a Idade das Trevas, né, que é a propaganda que o Renascimento, o Iluminismo e o Racionalismo vai fazer em relação a esse período. Mas você vai ver que muito do que é o pensamento científico no período moderno e agora contemporâneo começa já da Alta Idade Média. Entendeu? Então não era tão das trevas assim quanto a gente imagina, né? A própria concepção de dialética, ela é mais instituída aqui, muito antes de Marx e Hegel, tá? Então é um prato cheio. Se você tá com tá com um tempinho e quer entender aonde se amarrou teu burro na academia, lê esse livro, né? O Legoff, Jacques Legoff, né? Foi ele que vai escrever, ele é um historiador. Eu acho que ele faz um trabalho mesmo, eu não sei, eu acho que à medida que a gente estuda a história, a gente vai entendendo o que é nosso e o que é da sociedade.
E foi uma terapia para mim nesse sentido, né? Eu pude separar muito melhor o que é meu e o que é do... são as construções históricas dentro aí de uma espiral dialética do mundo acadêmico, né? Então essas foram as minhas experiências literárias do mês de janeiro. Me conta aqui nos comentários o que você leu em janeiro. Você conseguiu ler alguma coisa? Você preferiu descansar? Eu vou adorar saber também quais foram as suas experiências literárias aí do mês de janeiro, tá bom? Um forte abraço. Se você gostou desse estilo de vídeo que eu conto que eu ando lendo, deixa teu like, deixa nos comentários, eu vou entender que vocês querem mais vídeos como esse, tá bom? E até o próximo vídeo. Forte abraço!